Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber o Dr. Pedro Serrano. Seja bem-vindo, Dr. Pedro Serrano. Dr. Pedro Serrano, que é advogado, professor de Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito de Estado pela PUC de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. É um dos mais importantes constitucionalistas do Brasil. Quem sabe do mundo. É um grande prazer receber Pedro. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, viu? Obrigada. Uma honra imensa estar por aqui. Olá, Muito Adelaide, obrigada. doutor Henrique, muito obrigado. Obrigada. Eu posso começar? Por gentileza. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor para esclarecer uma coisa. Qual que deveria ser o papel do advogado-geral da União? Seria defender os interesses da União ou das igrejas? Ou os interesses do presidente de plantão? Na realidade, a função da Advocacia Geral da União é a defesa dos interesses da União, do Estado, da Constituição e da sociedade, né? E realmente houve aí um desvio na conduta da Advocacia Geral da União no julgamento de ontem, inclusive com uma fundamentação de intervenção extremamente exótica, porque em vez de se fundamentar nos textos da Constituição, das leis, se fundamentou nos textos bíblicos. Então, é realmente algo muito exótico, mas que, pela situação absolutamente atípica que o Brasil se encontra, não surpreende, porque nós estamos num momento muito ruim da vida social e política no Brasil, né? Um momento difícil até de descrever para quem é de fora, né? E eu tenho atividade acadêmica no exterior e tenho dificuldade de explicar com detalhes o que está ocorrendo aqui, porque é muito fora do, vamos dizer, do common ground humanístico, que é típico da modernidade, né? Nós estamos numa espécie de um fundamentalismo medieval aqui no Brasil, né? Bem, isso é invocar a Bíblia e se aproxima muito os fundamentalistas, os neopentecostais, dos fundamentalistas islâmicos. Eles também invocam o Corão. O Corão é a lei deles, não existe outra lei a não ser o Corão. É muito semelhante à conduta, inclusive a violência, né? A ideia, por exemplo, ontem defendida de que os cristãos morrem pelo direito a ir ao culto, né? Quer dizer, se necessário, quer dizer. Agora, para ser objetivo, os pastores da igreja, de algumas dessas igrejas mais relevantes, saiu a notícia aqui na Folha de São Paulo que eles se vacinaram lá nos Estados Unidos. Então, na realidade, quem morre são os fiéis, e não os pastores ou os bispos, os comandantes da igreja. Claro. Então, são duas das igrejas mais relevantes. Os principais bispos se vacinaram nos Estados Unidos, onde eles têm subsede, tem lá filiais, ou sei lá como é que é o nome que dá, mas tem, vamos dizer, igrejas do seu culto ali, e com isso conseguiram se vacinar. Então, na realidade, quem está correndo risco de vida aí não são os bispos, não são os maiorais dessas igrejas, mas sim os fiéis, né? Que são esses é quem tem que correr o tal do risco. E ontem foi proclamado lá pelo AGU e por outras figuras da República aqui que os cristãos devem morrer, se necessário, para o seu culto, né? Sempre são os cristãos entendidos como eles, né? Nunca eu no meio, né? Então é mais ou menos isso. É engraçado que os chefes não entram nessa conta, não é? Eles não entram. Óbvio que aqui não há nenhuma crítica à religião em si. Nós tivemos, por exemplo, uma atitude muito digna do cardeal de São Paulo, né, Dom Odilo, que falou que não precisa de ordem judicial ou de decisão judicial para saber que deve fechar as igrejas católicas na sua jurisdição, digamos assim, no seu ambiente de comando, porque é evidente que o direito à vida é algo essencial ao cristianismo e algo que deve ser priorizado. A lógica do cristianismo é a preservação da vida, né? A lógica axiológica. Então, ele fala, por uma razão moral e teológica, é que eu não preciso de uma determinação judicial para fazer o certo, né?
Então, quem está, na realidade, mais insistindo nessa questão são alguns setores mais fundamentalistas da própria Igreja Católica e os setores mais fundamentalistas dos neopentecostais. Os setores mais equilibrados de ambos os cultos têm realmente apoiado a ideia de que não deve haver o culto presencial, pode haver o culto online, né? Não é a presença física que faz a presença de Deus. Deus não tem presença física, né? Não existe fisicamente. Ele existe espiritualmente. Para quem acredita, né? Quem acredita em Deus acha que ele tem uma existência espiritual. Então, não é necessário a presença física, obviamente. É totalmente possível haver cultos pelo computador, etc. Agora, essa conduta ela é absolutamente estranha ao cristianismo Mas nós percebemos... Mas no campo jurídico não tem cabimento vir com argumentos da Bíblia, evangélicos. Esse fundamentalismo religioso ele é absolutamente incompatível com a nossa Constituição. Ficou parecendo que os ministros ficaram meio aturdidos com aquilo, acho que ninguém esperava aquele tipo de argumentação numa casa meio direito, uma exótico. casa... Como é que exótico. Eu fico me perguntando como é que é permitido uma coisa dessas, né? Porque é uma argumentação completamente falaciosa e colocando isso com as pessoas, a vida das pessoas. A Constituição deveria, ao contrário, promover o bem-estar social, o bem-estar das pessoas, não é? No país, em vez disso, as pessoas estão sendo jogadas, né, pela sua própria ignorância ou pelo excesso de fé, a um risco até difícil de quantificar, não é? Mas o que é mais, já agora eu completo essa questão, é que o que é mais estranho é que haja um ministro no Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, que sustente posições desse género, que também invoca a Bíblia e anule completamente a Constituição da República Brasileira. É verdade. Por que é que isso é possível? Primeiro são coisas do Brasil, né? Só quem mora aqui para entender e vive aqui. Jabuticaba. É uma coisa meio atípica, mesmo exótica também. A decisão do ministro foi muito exótica também, né? Muito fora de qualquer parâmetro de racionalidade jurídica, né? E contrária à própria jurisprudência e decisões anteriores do Supremo, né? Agora, o porquê que ele toma a decisão, quando a gente procura entender, compreender os porquês, eles não estão no direito, não é na linguagem do direito que você vai encontrar as razões do porquê que ele adotou essa decisão. Ele não é um homem culto, ao contrário, tem doutorado em Lisboa, tudo. É um sujeito culto, preparado. Ele, obviamente, sabe que está equivocado. Ele faz isso por razões não jurídicas, faz isso por razões, vamos dizer, da política como disputa de poder. Ele faz para atender, a meu ver, o executivo, né? Atender uma demanda do presidente da República e do executivo. O nosso presidente da República, tudo que ele puder fazer para impedir o combate à pandemia, o controle da pandemia, ele vai fazer. Ele é contra as vacinas, deixou isso claro ontem, novamente, numa declaração, né? Ele é contra o uso de máscaras, ele é a favor da cloroquina abertamente. Ontem ele falava contra as vacinas e a favor da cloroquina. Isso abertamente, no programa que ele mantém nesses blogs, né? Um programa, porque ele tem pela internet, ele toda semana faz esse programa. Ou seja, ele abertamente prega um amuleto como forma de solução da pandemia, porque a cloroquina não é um remédio. A cloroquina é um amuleto, as pessoas acreditam que ela tem poderes mágicos. Vocês aí da Europa não têm noção. É pior que um amuleto. O amuleto não faz bem nem faz mal. A cloroquina faz mal, não é? Ela pode fazer mal, mas é que, na realidade, o mal que ela faz, estatisticamente, não é o mal como remédio mal utilizado. Pode ter problemas com cloroquina aquele que tem um problema cardíaco, etc. Isso é um percentual pequeno da população, mas é um percentual muito maior. Isso aconteceu próximo a mim, uma pessoa bem próxima a mim, que era bolsonarista, aconteceu exatamente isso, morreu de Covid. Isso tem acontecido muito no Brasil, que as pessoas acabam acreditando, primeiro, no discurso governamental, que o Covid não é uma doença tão séria. Eles ficam falando, muita gente morre de câncer,
Pra vocês terem uma ideia, morreu de câncer no Brasil, é o último cálculo do INCA, Instituto Nacional do Câncer, 220 mil pessoas. Nós já temos quase 400 mil mortas de Covid, e desses, metade desse número é esse ano. Então, quer dizer, em poucos meses, quer dizer. Ou seja, eles não têm noção dos números, não tem, mas ficam pregando esse tipo de coisa. E, incessantemente, Bolsonaro e seus asseclas, seus veiculadores, os bolsonaristas em geral, na internet, ficam falando isso insistentemente. Então, com um grande contingente. E veja, até pouco tempo atrás havia um app do Ministério da Saúde que indicava como tratamento do Covid a cloroquina, a ivermectina e outros remédios dessa natureza. Era o kit Covid, que eles chamavam, né? Depois, com a ameaça de processos crimes, eles retiraram do ar. Mas até pouco tempo atrás era uma propaganda oficial do Ministério da Saúde. Isso tem gerado, numa parte da população, uma lógica de que, primeiro, a pandemia é uma certa negação do vírus, é uma ruptura com o consenso lógico que faz parte da sociabilidade. É uma negação do vírus. A pandemia é muito menor do que o que se fala, ela, no fundo, tem pouca seriedade como doença. E também uma postura, e aí eles chamam de gripinha, é o nome que se dá, é uma pequena gripe, é um pequeno resfriado. E aí, falando que caso pegue a doença, eu tomo cloroquina e me curo. Então as pessoas estão saindo sem máscara, sem proteção, acreditando que a cloroquina, caso pegue, é um mecanismo de cura, e que é uma doença facilmente curável por um coquetel de cloroquina com ivermectina e etc. Isso não tem nenhuma base científica. Os médicos são unânimes em dizer que isso não tem nenhum sentido, unânimes. Nós tivemos recentemente uma manifestação de todos, são mais de 100, todos os professores titulares da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma das melhores universidades do mundo, certamente, uma excelente faculdade de medicina, até que surpreende quem vem de fora pela qualidade científica que a universidade tem, e todos falaram em favor do lockdown e contra o uso dessa medicação como um mecanismo de solução da doença. Então, mas ele continua falando que tem remédio contra a Covid, falou isso ontem, e o remédio contra a Covid é a cloroquina. Então, há um estímulo do governo, e as pessoas acreditam nisso. Então, qual que é o resultado? O sujeito não usa máscara, pega a doença, tenta tratar com cloroquina, trata por vários dias, a doença só vai piorando. Quando ele chega no hospital, ele já está com o pulmão totalmente tomado, vai direto para o tubo, morre. Isso tem acontecido com muita gente. Ou seja, a cloroquina no Brasil, ela não faz, o mal dela não é tanto o uso off-label inadequado dela. O maior mal dela é o uso dela como amuleto mesmo, das pessoas acharem que vão tomar esse remédio e com isso vão curar a doença, e que por isso não precisa usar máscara. Ou seja, a pessoa abandona as formas de proteção recomendadas pela ciência em prol dessa crença, vamos dizer, exótica, uma crença transcendente de que a cloroquina tem o poder de cura, né? Então, se pondo em risco. Quando chegam no hospital, chegam com o pulmão totalmente tomado, sem nenhuma condição de sobrevivência. Em geral, vão para o tubo, a imensa maior parte morre, né? E isso está acontecendo com muita. Aconteceu próximo a mim, pessoa próxima a mim, né? Está acontecendo com muita gente que acredita no bolsonarismo. O bolsonarismo está virando cada vez mais uma ação política de fé fundamentalista, com pouquíssima relação com qualquer forma de diálogo racional. Isso está virando uma teocracia. Quase. Tem um traço forte teocrático, né? Tem um traço forte de reacionarismo, no sentido de querer destruir o mundo moderno para voltar ao passado, né? E uma coisa que é típica do bolsonarismo, que nem no nazismo e no fascismo se apresentava com tanta intensidade, é a ruptura com a ciência, a ruptura com o consenso lógico da sociedade. E quando eu falo consenso lógico, vejam, senhores, eu estou falando do consenso mínimo racional que a sociedade tem que ter para poder estabelecer a sociabilidade. Nós temos que ter alguns consensos, por exemplo, alguns consensos geográficos, o que é norte, o que é sul, o que são a localização das coisas, os horários. Eles estão rompendo com isso. Falam, por exemplo, que a Terra é plana. Você falar que a Terra é plana tem uma série de implicações em todo o sistema de referência da nossa vida. Isso é tratado aqui como uma brincadeira até pelos progressistas, que acham ingênuo isso, mas não é ingênuo, né? Na hora que chega uma pandemia, há uma discussão da ciência. Como é que são nas sociedades primitivas? Você acredita que a doença você pega por uma praga que o vizinho te rogou.
Nós estamos no Brasil basicamente nessa situação. Bolsonaro tem um perfil paranoico, ele acha que todas as posturas de combate ao vírus aqui no Brasil são posturas contra ele e não contra a pandemia. Então, os governadores que estabelecem medidas de restrição sanitárias, ele vê como essas medidas como sendo contra ele e não contra a pandemia. Ele nega a existência da pandemia. Ele nega a extensão da pandemia. Ou seja, nós temos um consenso lógico na sociedade que doenças não são ocasionadas pela praga que o vizinho invejoso me rogou. Doenças são ocasionadas por vírus, por bactérias. Ele rompe com esse consenso lógico. Isso está levando milhares à morte. Nós temos, para vocês terem uma ideia como é sério, 2,7% da população mundial. Se contar desde o começo da pandemia, nós temos 11% das mortes do mundo. Se contar no último mês, nós temos mais de cerca de um terço das mortes no mundo, tendo 2,7% da população mundial. Ou seja, nós estamos tendo, senhores, 10 vezes mais mortes do que seria natural ter. E não há quem mova um processo de crime, porque isso já é uma questão de impeachment, nem de Câmara dos Deputados, é uma questão de tribunal. Não há quem mova um processo de crime contra esse indivíduo. Que muitos... É típico da nossa elite. Tem extrema tolerância com governantes que cometem crimes lesa humanidade, matam milhares de pessoas, mas que são extremistas de direita, e uma tolerância que não se revela, isso é a tradição brasileira, quando você tem governos de centro-esquerda. Não estou falando de esquerda, nunca houve um governo de extrema-esquerda no Brasil, nunca houve. Mas houve já governos de centro-esquerda. E governos de centro-esquerda na nossa história sempre foram tratados com extrema intolerância pelas nossas elites e pelo pensamento conservador de uma parte significativa da sociedade brasileira. Agora há uma indulgência imensa com extremistas de direita na nossa história, né? Mesmo quando extremistas cometem esse tipo de alucinação, porque o problema do Bolsonaro não dá para você classificar no plano ideológico. Outros extremistas de direita do mundo não tiveram o mesmo comportamento. Trump, o presidente da Hungria, o primeiro-ministro inglês, eles tiveram um comportamento de combate à pandemia, pelo menos a partir de um certo momento, de ir atrás das vacinas. Bolsonaro não, ele até hoje, ele se nega a se vacinar, para vocês terem uma ideia. Chega aqui para nós na Europa um vídeo do Roberto Jefferson colocando balaclava, colocando porretes em cima de uma mesa, spray, chicote, incitando os cristãos a reagir contra possíveis investidas de uma guarda municipal, ou seja lá o que for, na hora de fechar o templo, né? E o que acontece com isso? Isso é um crime, não é? Ele está praticamente levando a uma... Eu temo até que é uma guerra civil, porque passa a ser os cristãos contra os comunistas do Satanás, como ele intitula. Como é que fica isso? Como é que a gente pode se proteger de um alucinado desse? Como é que a população se vira com isso? É muito difícil. Eu acho que, com relação à pandemia... Ele não pode ser preso, ele não pode ser nada? Não, depende. Temos que tomar um pouco de cuidado, porque o problema do fascismo é que ele nos transforma em algo parecido com ele. Ele vai nos provocando, nos irritando. Daqui a pouco nós estamos... Daqui a pouco... Eu peço desculpa, Dr. Pedro Serrano. Dr. Pedro Serrano é talvez o melhor constitucionalista do Brasil, e a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 44º, diz: é crime indefensável a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ora, aquilo que esse indivíduo está a levar a cabo é crimes contra a ordem constitucional e a organizar grupos para atentarem à ordem constitucional. Então, não há processo de crime contra o Bolsonaro por atentar contra o direito à vida e por ser causador de mortes na população. Não há... Contra esses, né? Contra esses. É o que eu estou querendo tentar explicar. Veja, que tem que entender a realidade brasileira. É complexo isso aqui, não é uma coisa tão simples, né? Nós temos que ter, primeiro, provas
o que o Bolsonaro e muita gente do governo tem feito é um crime lesa humanidade, está no artigo 7º do Estatuto de Roma, que é processável perante o TPI, mas nós precisamos ter provas, nós precisamos fazer uma demonstração. Você não pode chegar com uma petição no TPI, a maior parte das decisões do Tribunal Penal Internacional são rejeitadas, 99 ponto tanto por cento é rejeitado, porque não adianta você chegar com uma petição lá afirmando questões, você tem que trazer provas, indícios. Tá? Então, o que eu estou propondo aqui na sociedade brasileira e tem repercutido? A criação de uma CPI da pandemia, uma comissão parlamentar de inquérito, onde nós vamos recolher provas sobre o que foi feito e o que está sendo feito. A situação é muito grave. Vejam, não sei qual que é o nível de contato que a população em Portugal tem com o tema, mas Manaus, a crise que houve em Manaus, com gente morrendo, com falta de ar em Manaus, significa, para questões do exercício do poder de política em tempos de crise sanitária, o que Auschwitz significou para o exercício do poder político em tempos de guerra. É algo muito grave o que nós estamos vendo no Brasil. Há uma ação governamental consciente, isso quem fala não sou eu, é uma grande pesquisa da escola da USP, da Universidade de São Paulo, de Saúde Pública, que demonstra e fala claramente que há uma política pública do governo federal brasileiro para morticínio da população civil através da pandemia. Há um atentado contra a vida da população. Ela afirma isso e traz toda uma demonstração de uma série de normas, de documentos, de fatos, de posturas, de política pública que implicou na tentativa de produção no Brasil de uma chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho no Brasil vai levar 1,5 milhão de mortes. É o cálculo que eles fazem. Então, isso é desumano, é absolutamente inaceitável no quadro de um mundo que diz que defende os direitos humanos, que diz que defende uma forma civilizada de relação entre Estado e população. Então, nós precisamos levar isso para o plano internacional. Quem está sendo ofendido no Brasil não é o povo brasileiro. Quem está sendo ofendido no Brasil é a humanidade. Como no nazismo, não foi o povo da Alemanha que foi ofendido, foi a humanidade. Nós temos que entender que é isso que está ocorrendo. Agora, isso é muito impactante, nós precisamos demonstrar isso para a mídia, para o povo, para a população mundial, com provas, com documentos, com declarações. Para isso, nós precisamos montar uma CPI que seja uma CPI global. É feita no Parlamento brasileiro, mas presta contas à humanidade, presta contas ao mundo. É isso que nós precisamos fazer. E no Brasil isso tem avançado. Os oposicionistas têm se unido em torno dessa ideia, eu tenho ido debater em vários ambientes, propondo isso. Uma vez feita essa CPI, tendo as provas, e o processo do caminho da CPI é importante também, eu quero ver na televisão o ex-ministro da Saúde, Mandetta, falando o que ocorreu dentro do governo. E ele tem falado, às vezes. Ele tem que vir falar para o mundo. Né? Eu quero ver os médicos de Manaus virem à televisão falar que ordens eles receberam. Eles alertaram o governo que estava começando a faltar oxigênio. O governo mandou cloroquina para Manaus. Isso precisa ser falado. E gente morreu, muita gente. Bebês morreram sem ar, gente. Bebês, sem oxigênio. Foi uma tragédia o que aconteceu em Manaus. E continua. Depois se repetiu em Porto Velho. Pelos vistos, continua a não haver oxigênio no Brasil. Mais de 1.000 municípios hoje só tem mais uma semana de oxigênio. Uma semana. É a capa de um dos principais jornais brasileiros hoje. Nós temos mais 15 dias no Brasil de estoque de remédios para usar nas UTIs, para usar no entubamento das pessoas. Nós vamos começar a ter intubação sem uso de anestésico. Meu Deus. Quer dizer, nós estamos numa situação extrema, ou então deixar as pessoas morrer sem ar e sem anestésico, ela acordada. Então vejam que situação desumana que o Brasil está passando. Há um atentado aqui contra a humanidade, é isso que as pessoas precisam entender. Não é um atentado, é um atentado contra a essência da dignidade humana. Agora, isso precisa ser compreendido como um problema do mundo, não é mais um problema do Brasil. Também é um problema, claro que não é só um problema do Brasil, é um problema do mundo, mas há um problema também muito importante, porque apesar disso tudo, nós interrogamos-nos porque é que o Bolsonaro ainda aparece com 28% de intenções de voto e o Lula 29% apenas. Como é que isso pode acontecer? E eu interrogo-me sobre se não serão precisamente os Roberto Jefferson que não vão ser um Roberto, não vai ao Tribunal Penal Internacional. Tem que ser
os tribunais brasileiros a condenarem criminalmente o indivíduo desses. Não, sem dúvida, mas eu acho que aí nós estamos propondo também, que aí eu te falei, nós temos problemas típicos no Brasil. O texto constitucional que você citou não tem o condão de condenar ninguém, é necessário uma lei que, cumprindo a determinação constitucional, estipula o tipo penal e a pena, né? Sim. A única lei que nós temos no Brasil é uma lei produzida na ditadura militar, que é uma lei que, que tem sido muito mal utilizada pelo governo Bolsonaro para processar jornalistas, cartunistas, tem um cartunista sendo... Até ministro do Supremo tem inquérito contra ele pela Lei de Segurança Nacional por ter exposto uma opinião, né? Ou seja, comportamentos desejáveis numa democracia, corretos, de crítica, são objetos de intimidação pelo mau uso da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei abjeta. É uma lei criada para combater o inimigo interno, que trata o opositor não como algo desejável no sistema político, mas como inimigo do Estado e da sociedade, né? Então, é uma lei que não se deve nem ser utilizada. E nós temos ela aí vigente. A realidade é que no Brasil não se revogou essa lei e nem se criou nada no lugar. Eu, junto com um grupo, eu coordenei um grupo de constitucionalistas aqui no Brasil e, através de um deputado, nós apresentamos, e agora a Câmara está querendo debater o projeto, saiu hoje na mídia, né? Ontem, hoje, um projeto de lei de defesa da democracia. Uma lei brasileira que defenda a democracia e puna esse tipo de conduta com processos crimes. Então, é isso que nós estamos avançando. Isso está avançando aqui no Brasil. Está começando a haver um debate sério na Câmara, o presidente da Câmara foi à mídia tratar do assunto. Então, esse tema eu acho que nós temos avançado. O nosso principal problema no Brasil hoje é a forma concreta de condução da pandemia, a falta de vacinas, a política do governo federal. Se não fossem os governos estaduais, nós estaríamos numa situação mais calamitosa do que nós estamos. E já estamos numa situação de absoluta calamidade aqui. Então, nós estamos com um problema que eu acho que nós precisamos do apoio internacional e do apoio do mundo. Os setores, vamos dizer, equilibrados da sociedade brasileira precisam desse apoio. O fato de Bolsonaro ter 28% de apoio, 25% nessa faixa, eu só posso alegar o seguinte, quer dizer, vejam o apoio que teve o nazismo, vejam o apoio que teve o salazarismo em Portugal. Quer dizer, esse tipo de postura mais autoritária encontra respaldo numa parte da sociedade. E nós temos um país que é pobre, uma imensa quantidade de gente ignorante. Não é a mesma coisa que a Europa. Ainda temos muitos analfabetos, não é? Analfabetos muitos. Ainda não, e mesmo assim, se você pegar a nossa classe média, formada em faculdades, é formada em faculdades técnicas, tem pouca erudição. Então, também, primeiro, temos uma elite deseducada, uma elite violenta, tradicionalmente colonialista, racista, extremamente racista, né? Ou seja, nós não temos uma estrutura próxima ao que vocês têm aí, quer dizer, a nossa estrutura de vida é diferente aqui na sociedade. Agora, o que nós temos hoje, portanto, nós temos mesmo 25% da população que deve apoiar esse tipo de coisa, e são essa gente que fala essas coisas que eu estou te falando, né? Então, falam que o Brasil está longe, a pandemia é uma gripinha. O Brasil está longe de ser um Estado democrático hoje. Plenamente, sem dúvida. A eleição de 2018, o que o Supremo Tribunal Federal demonstrou com a decisão quanto ao julgamento de Lula? A eleição de 2018 não foi uma eleição livre, porque Lula foi impedido de participar por um processo que hoje o Supremo Tribunal Brasileiro reconhece como fraudulento. Reconhece como tendo sido produzido por um juiz parcial que agiu politicamente. Isso foi falado no voto dos ministros, né? Então, vejam que situação nós temos. O então principal candidato a presidente contra Bolsonaro foi impedido de participar por um processo penal absolutamente fraudulento, isso reconhecido hoje pela própria justiça brasileira. Mas ainda tem... nós não tivemos uma eleição livre no sentido filosófico-político do que é uma eleição livre, né? Essa que é a realidade. Nós não tivemos. Mas o PT lançou um candidato, mas o PT não pode escolher livremente seu candidato. O PT lançou um coronel e não o seu general na disputa, e o coronel quase ganhou a eleição. É absolutamente legítimo pensar que o general ganharia, né? Então, Lula não saiu candidato e, mesmo assim, Haddad quase ganhou a eleição, né? Lula foi impedido, no meio da candidatura, de se candidatar. Então, essa que é a realidade. Nós temos um concerto no Brasil entre parte da mídia, uma parte do sistema de justiça, para impedir Lula de ser candidato. Hoje em dia, não é mais, eu acho, com a gana política. Eu acho que a maior parte desses setores caíram em si a besteira que fizeram. Eles estão com a biografia amarrada nessa situação. Aí dane-se o interesse da sociedade do Brasil, interessa o meu interesse individual.
Então, o sujeito quer salvar a própria biografia. Então, para eles, é importante que ou Lula não seja de novo candidato impedido pela justiça, ou se ele for, que ele não seja por essa decisão que declarou que o juiz Moura é parcial. Então, eles estão querendo combater essa decisão de alguma forma, embora seja uma decisão definitiva. Então, há um desespero de setores da mídia brasileiros que praticar. Aqui teve muito jornalista, colega de vocês, muito jornalista, que praticou jornalismo de acesso, como falam os americanos. Ia lá na fonte, que é o investigador, pegava a versão da fonte e dava como verdade. E o que se demonstra hoje pelas gravações da Operação Spoofing, da Operação Vaza Jato, que conseguiu captar ilicitamente a verdade, diálogos entre os investigadores, entre os procuradores e o juiz, o que se observa hoje é que os jornalistas foram usados para pressionar ministros, para afastar ministros. Com esse tipo de mecanismo, a Lava Jato criou, dentro da estrutura do sistema de justiça, uma estrutura pessoal daquele grupo. Eles colocaram o relator que eles queriam no TRF4, que é padrinho do Moro. No STJ, conseguiram afastar o relator, que era um garantista, dos casos da Lava Jato, e colocaram um relator do Paraná, de Curitiba, que frequenta o clube com eles, amigo deles. E no Supremo colocaram o Fachin, com a morte do Teori, colocaram, que até hoje é uma morte não muito esclarecida, colocaram o Fachin, que é do Paraná, é de Curitiba, é do mesmo clube. Então, é isso que nós tivemos, todas as instâncias tomadas por gente de Curitiba. Então, isso difícil explicar, mas assim, é tudo do mesmo grupo de amigos. Tudo que deveria sugerir suspeição virou regra, não é? Quer dizer, está tudo certo, está tudo aceito, todo mundo está tudo bem, desde que tirassem aquele grupo. Eu queria lhe fazer uma pergunta que me incomoda há algum tempo. Quando houve ainda a Dilma presidenta e tudo, houve a Comissão da Verdade. E quando a gente ouvia aquelas coisas todas, aquelas barbaridades que foram praticadas, dava até uma certa revolta, uma coisa... Tinha que ter estômago para ouvir, para ler aquilo que foi produzido, aquele material todo. Mas eles tiveram anistia, não é? Quer dizer, os supostos terroristas, aquelas pessoas que se insurgiam contra o regime, eram torturadas, eram mortas e desapareciam, enfim. Ou banidas, não é? Quer dizer, eles pagavam de alguma forma. Os que torturavam, os que eram mesmo da forma mais violenta, todo mundo foi anistiado. E aí eu me lembro de uma CPI em que o Genuíno estava depondo e entra no auditório o Bolsonaro, aí então deputado, como torturador do Genuíno. E ele foi, e ficaram debochando, ficavam rindo, fazendo caras e bocas para o Genuíno. Quer dizer, ali, eu acho que ali já devia, sei lá, o cara já devia ter sido preso. Aquilo era uma afronta completa, não é? E, enfim, a gente foi, em nome da democracia, permitindo certos abusos, não foi, doutor Pedro? E isso acabou desembocando numa tomada de poder por golpe, novamente, pela direita. Então, o senhor não acha que, em alguns momentos, esse tipo de comportamento deveria ser proibido, deveria ser coibido ou punido? É importante a gente estabelecer aqui alguns critérios. É uma discussão que parece fácil, ela não é, ela é complexa. Né? Nós tivemos um problema sempre na história brasileira, que é fazer as transições de uma forma extremamente pacífica, o que é bom, mas o que é ruim é que por acordos gerenciados pela elite. Assim foi com a chamada libertação da escravidão, assim foi com a transição do regime autoritário da República Velha para a República Nova, sempre foi através de acordos feitos por cima, acordos de elite, que gerenciam o momento de mudança. No fim da ditadura militar, ao contrário de outros países da América Latina, que processaram os ditadores, que apuraram quem eram os torturadores,
podem ter até perdoado alguns, mas pelo menos apuraram, todo mundo sabe quem é, e puniram, vamos dizer, no sentido histórico, né? Quer dizer, aquelas pessoas importantes, não é nem tanta cadeia. Teve gente que pegou cadeia a vida inteira na Argentina, achei. Mas assim, independente disso, o importante é historicamente você identificar as práticas desumanas, né, realizadas por aquelas ditaduras. No Brasil não houve isso. Não. No Brasil houve uma acomodação, né, houve uma transição gerenciada pela elite, essa que é a realidade, elite eurodescendente aqui, que acabou, vamos dizer, trazendo o país para as mãos civis, para uma criação democrática, um momento bom da nossa história, mas com os militares, os que praticaram aquele tipo de atrocidade sem punição nenhuma. O resultado é que, na troca de gerações, hoje a geração nova não tem ideia do que foi a ditadura. Né? Por exemplo, eu tento explicar para as meninas que têm uma certa sensibilidade correta com as questões do feminismo, mas elas são interessantes, a maioria delas. São feministas, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, acham que a ditadura não foi ruim, etc. Eu falo, vocês têm ideia que, durante a ditadura, não era uma luta entre guerrilheiros de extrema esquerda e a ditadura de extrema direita, não é isso. Era o Estado contra a sociedade. Então, eu dou exemplos. Não havia juíza mulher que ingressasse por concurso no Tribunal de São Paulo até o fim da ditadura. Não havia nenhuma juíza mulher em São Paulo. Uau. Então, eu fui mostrar que as primeiras juízas de segundo grau no Brasil só foram assumir na década de 90. Né? Ou seja, mostrar que atingia toda a sociedade. A ditadura não era algo só que... Né? A ditadura é algo horrível, mas a juventude perdeu essa referência, perdeu a memória. E aí começa a abrir espaço para a extrema-direita voltar sob novas formas. Né? E eu acho que é o que ocorreu no Brasil. Agora, o que ninguém esperava, e aí é um pouco de azar da gente mesmo, é juntar um governo dessa natureza com a pandemia. Uau! Na hora que você tem um governo com esse espírito violento, sem nenhuma sensibilidade com o outro, absolutamente paranoico, teocrático, insensibilizado com a grande maioria da população brasileira, sem nenhuma sensibilidade, né? Que só considera quem é brasileiro homem do bem. O que é homem do bem? É o homem, não a mulher, é o homem de classe média branco. Né? É isso que é o homem do bem, que é 5% da nossa população, 10% da nossa população. Então, isso gira, quando você junta com isso a pandemia, pronto, era a tempestade perfeita. Né? Os democratas brasileiros... E o líder individual disso tudo é um sujeito que tem um déficit de saúde mental que é evidente também, isso agrega. É um sujeito que é evidente ao déficit. É um indivíduo que não tem autocensura, não é? Não, nenhuma. É totalmente psicopático. É completamente indiferente ao sofrimento alheio. Ele reage como uma criança, a impressão que me dá. Né? As reações são infantis. Não? Imagina aquelas crianças mimadas e violentas, que só não conseguem bater nas pessoas porque são muito pequenas. Né? Mas elas ficam chorando, derrubando coisas, agredindo os outros. Ele é assim, sendo presidente da República e tendo o poder do uso da força física na mão. Os democratas brasileiros ainda não criaram, ou não têm criado, ou criaram e não está suficientemente conhecida, uma comissão da memória. Olha, você tem uma ideia como é difícil. Aquilo que acabou de dizer remete-me para a importância essencial de uma comissão de memória. Nós temos um problema na América Latina, não é só no Brasil, que são as nossas Forças Armadas. O Brasil é o 17º país do mundo em gasto com Forças Armadas. Mas nós nunca tivemos guerra. Nossas Forças Armadas não são preparadas para o conflito externo. Pra você ter uma ideia, o principal exército brasileiro, que é o 2º Exército, a sede dele é no centro de São Paulo, no meio do trânsito. Como é que vai fazer para mobilizar a tropa ali? Não tem jeito. Aquilo não é feito para mobilizar a tropa. O paraquedismo do Brasil no Rio de Janeiro tem que parar o tráfego aéreo de uma cidade do tamanho do Rio para poder fazer exercício de paraquedismo. Não vai fazer nunca. Quer dizer, não são militares treinados para o conflito interno, eles são treinados para fazer política. Sendo aqui bem claro, é um partido que quer controlar a vida da população brasileira e tem as armas para isso.
Mas é verdade, isso é a nossa história que fala, não sou eu, que a República foi fundada no Brasil por militares, né? Então, é real isso é uma realidade. Quem conhece a América Latina e está nos ouvindo sabe exatamente o que eu estou falando. E esses militares, quando é criada a Comissão da Verdade, que foi uma comissão light, uma comissão leve criada pela Dilma, né? Uma comissão cuja função não era punir ninguém, era só apurar, só trazer a memória, como você falou. Foi uma revolução nos quartéis e passaram a ter um ódio do PT intenso. Por exemplo, a ministros do Supremo serem pressionados pelos militares para não concederem o primeiro habeas corpus de Lula. Eles compareceram ao tribunal para pressionar os ministros, né? No fundo, implicitamente ameaçando com um golpe de Estado. E o ministro, então, chefe das Forças Armadas, foi a público falar isso. Não foi nada escondido. Não. Ameaçaram a democracia brasileira explicitamente se fosse concedido o habeas corpus de Lula. E o ministro reconhece isso, inclusive, num livro que escreveu recentemente, o ex-ministro. Então, nós temos essa situação, gente. Quer dizer, o Brasil é um país que tem problemas graves na sua estrutura de Estado, na sua estrutura democrática, é muito difícil conviver. Então, nós perdemos a chance histórica. Teve um momento da história que eles estavam enfraquecidos, que era logo quando se fez a redemocratização. Ali tinha que ter tido uma conduta como tiveram os nossos irmãos argentinos, chilenos, etc. Era ali que tinha que ter tido uma atitude firme, né? E ali eu digo que os setores democráticos, que eram maioria, que tinham franca maioria no ambiente social, vacilaram. Quer dizer, acabaram indo para o caminho da conciliação indevida. O que a gente tem que entender é que existe uma dimensão na política que ela é moral, ela é com base em valores de justiça. Quando há agressão intensa aos direitos humanos por parte do Estado, isso não pode passar impune. Exatamente. E é isso que eu tenho proposto com a CPI aqui. A finalidade é punir todos os envolvidos com a gerência da pandemia no Brasil, porque todos são, em alguma medida, corresponsáveis. Inclusive os atuais presidentes do Legislativo brasileiro, que não fazem nada para impedir o que está ocorrendo. E nós precisamos documentar isso e irmos aos tribunais internacionais e nos tribunais nacionais fazermos o que for necessário, até uma justiça de transição, se for necessário, para poder punir essa gente pelos crimes intensos contra a humanidade que estão sendo praticados no Brasil. O que o nazismo e o fascismo foi para o exercício do poder político em tempos de guerra, o governo brasileiro está sendo para o exercício do poder político em tempos de emergência sanitária. É isso que nós temos que entender. É a mesma situação humana, é a mesma desumanidade. O que a gente espera agora, porque o Lula, partindo agora para frente, ele com os direitos restabelecidos, os militares vão ceder? Já ocupam tantos cargos? Vai haver eleição? Olha, é muito difícil. Eu acho que seja o Lula, se ele for candidato, qualquer outro candidato que vença de Bolsonaro, vai ter uma imensa dificuldade, porque o Lyndon Johnson, aquele presidente conservador norte-americano, ele falava uma frase que é típica dos conservadores, mas que está certa, né? É muito mais difícil você construir um paiol do que você tocar fogo nele, né? Quer dizer, então, assim, as nossas instituições, o nosso serviço público de saúde, de educação, as instituições democráticas, vamos dizer, os militares nos quartéis, o legislativo funcionando plenamente, os valores mais essenciais da Constituição sendo minimamente obedecidos, tudo isso demorou para nós. Primeiro custou sangue, sacrifício, dor, humilhação para um monte de gente. Claro. Né? E depois foi uma conquista de que o pouco que a gente conquistamos em algumas décadas. Esse sujeito já tocou fogo em tudo isso. Ele acabou com o serviço público. Veja, na pandemia é mais evidente as atrocidades, porque você toma uma decisão atroz e desumana agora, o resultado na pandemia daqui a 15 dias, é rápido. Agora, ele tomou uma série de decisões destruidoras também, em outros ambientes da vida nacional, educação, saúde, que os resultados dessa destruição não aparecem agora. Mas eles estão aí, eles estão acontecendo. Né? Então, houve uma destruição da institucionalidade no Brasil, da economia brasileira,
uma destruição da sociabilidade brasileira. Nós estamos com dificuldade de sociabilidade, há uma intensa agressividade ideológica entre os brasileiros, de um modo que está tornando, às vezes, está rompendo amizades, famílias, estruturas, etc. Ou seja, nós estamos numa divisão social muito grande, não há formação, destruiu o nosso common ground de valores, nosso solo comum de valores, destruiu o nosso consenso lógico, né? Um questionamento à ciência, um questionamento à razão, etc. Ou seja, é uma destruição em todos os setores da vida social, e intensa. Vai demorar muito tempo para reconstruir. E quem tiver a tarefa de reconstruir vai ter muita dificuldade. É em tudo. No campo dos militares que você falou, eles estão atiçados agora. Né? Sim. Você tem aí 4, 5 mil militares oficiais das Forças Armadas que ocuparam cargos no governo que duplicou, triplicou seus vencimentos, seu salário, seus ganhos. Né? Essa gente não vai abrir mão de ganhos. Aí não é um problema ideológico, não é mais época da Guerra Fria, é um problema de ganho pessoal mesmo. Então, ou seja, vai ter e esse é um dos problemas. E eu vou até dizer para você, é um dos problemas menores que nós temos. Foi destruído o Parque Industrial Brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, nem no Brasil as pessoas sabem. Logo no início da pandemia, em começo de março do ano passado, nos 3 primeiros dias de pandemia, houve uma decisão do Paulo Guedes que transferiu ou liberou para os bancos 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É 20% do nosso PIB e cerca de 1/3 do nosso orçamento, num cheque, numa canetada. Né? No momento de pandemia. Esse dinheiro agora, evidentemente, cobra em vidas a sua ausência nos cofres públicos. Meu Deus. Vai demorar uma geração para a gente pagar isso. Daí foi dar dinheiro para meia dúzia de famílias que são donas de banco. Ou seja, a nossa situação é muito grave. Um futuro governo vai ter muita dificuldade em todos os campos. Não, eu não queria ser o próximo presidente da República do Brasil de jeito nenhum, porque realmente vai ter muita dificuldade, seja Lula, seja quem for. Não podemos imaginar que a história vai se repetir. Se for o Lula, não vai conseguir fazer mais o governo bom que fez, não vai conseguir repetir. Seja quem for que for governar, vai ter muita dificuldade para tentar pôr um pouco de ordem na casa de novo. A destruição foi e está sendo muito intensa. Eu não sei que país nós vamos ter em 22. Uma das coisas que mais me irrita na oposição atualmente no Brasil é sempre ficar falando da eleição. Eu falo, que país nós vamos ser na eleição? Nós tínhamos que agir já. Tínhamos que afastar Bolsonaro já do poder. Temos que estabelecer uma comissão, um governo de unidade nacional de combate à pandemia. Sim. Né? E está arrebentando com a nossa economia, está arrebentando com a sociabilidade, está matando gente. Pessoas morrem nas filas das UTIs. Vocês não imaginam aí na Europa como é que está no Brasil. Né? Nós precisávamos afastar Bolsonaro já. Então, ficar falando da eleição ano que vem, eu não sei que país nós vamos ser no fim do ano que vem. Então, seja quem for que assumir o futuro governo, se não for Bolsonaro, né, não ser expresso, tenho esperança absoluta que não seja ele, creio que não vai ser, né? Eu também. Vai ser alguém de oposição a ele, vai ter imensa dificuldade de começar a reconstrução. Vai ser muito difícil reconstruir. E por que não? A minha geração que tem minha idade, eu tenho quase 60 anos, é uma geração que não vai ver em vida isso, tenho certeza. Não. Mas os 100 pedidos de impeachment, não há nada. Aí todo mundo fica noticiando. Agora o Bolsonaro está... Chegaram perto da família, uma família que é ligada à milícia, uma família que é ligada a tudo de errado. Agora estão chegando perto, agora ele cai. Eu já vejo essa conversa. A realidade é assim, a elite brasileira foi muito irresponsável. Né? Você tinha 2 opções, Fernando Haddad e Bolsonaro. Fernando Haddad não é o PT, eles era antipetista, porque o PT cometeu muita corrupção. Não foi o PT que cometeu corrupção. No governo do PT houve corrupção como em qualquer outro governo. E gente do PT praticou corrupção, sim. Né? Agora, se uma outra pessoa do PT, Fernando Haddad, não tem nada a ver com isso, ele foi um político ultra honesto. Então, nós tínhamos a opção entre um professor da USP, pacato, pacífico, tocador de violão, culto, erudito, e Bolsonaro do outro, gente, um capitão que foi expulso do Exército porque tentou fazer um atentado contra a reservatórios de água no Rio de Janeiro. Por isso que ele não fez carreira militar. Aqui na Europa, eu tenho amigos que falam que é militar. Eu falo militar, não. Ele foi militar por 3 anos, 4. Né? Ele foi expulso. E fez isso por causa de um aumento de salários. Por causa de aumento de salário.
E agora veja, é o aumento de salários aos brasileiros. Então, e era um sujeito que ninguém pode falar que não conhecia esse lado irracional e profundamente totalitário dele. Ele explicitava isso. É que eu vi muita gente, professores, por exemplo, da USP, da FEFELEX, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o professor Gianotti, por exemplo, que é um grande pensador aí brasileiro, teórico, tal, muito amigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele falando que não, mas a democracia vai corrigir o Bolsonaro e os seus asseclas. Já vimos o que aconteceu, não corrigiu, ele é que destruiu a democracia. Sim. Né? Ele é que está destruindo tudo na sociedade brasileira, está sendo uma profunda força de destruição. Então, a elite nossa foi, e eu falo elite no sentido amplo, inclusive boa parcela dos nossos intelectuais, do nosso sistema de justiça, etc., foi extremamente irresponsável. Flertou com o fascismo às abertas e agora está... E com essa tragédia da pandemia, juntou, está pagando rápido a conta. Era para ter pago em 20 anos. Está pagando agora a conta, está pagando em mortes. Essa que é a realidade. Quer dizer, os números que eu dei são exatos. Nós temos, na melhor hipótese, na melhor conta possível, nós temos 500% a mais de mortes do que o que seria natural nós termos durante a pandemia. São milhares de famílias sofrendo com a morte de seus entes, quer dizer, são milhares de famílias, são milhares de mortos, né? Corresponde à população de alguns países do mundo, né? Ou seja, só temos 300 mil mortos a mais aí do que precisaríamos ter, é uma população grande, cidades do mundo têm esse tamanho, né? O Brasil é um país continental e com uma população gigante, não se percebe tanto isso, mas é uma quantidade de mortos impressionante, a mais do que o que seria o natural a existir, se fosse bem manejada a pandemia. Nós, em 2018, a população tinha duas opções, ou Haddad ou Bolsonaro. A elite apoiou o Bolsonaro, levou o país para isso que nós estamos vivendo. Começou com o golpe a Dilma, né? Com o impeachment inconstitucional, contra a Constituição. Dilma fazia um mau governo. Não gostei dos governos Dilma, em especial do segundo mandato dela. Mas era para ela ser retirada pela eleição. Uhum. Agora o Bolsonaro matando gente, deixam ele no poder. É isso que é a elite brasileira. E em troca de quê? De dinheiro, o Centrão querendo dinheiro? É isso que está Não, nós temos que entender como um segmento da nossa sociedade. Existe hoje um grande contingente da elite brasileira, a classe média alta e a elite brasileira, que vive de aplicações financeiras, viveu esse tempo todo. Então, e no começo da pandemia, perdeu uma parte do seu patrimônio. Esse 1 tri 200 bi foi importante para recompor o patrimônio dessa gente. Então, essa política, vamos dizer, financista, para você ter uma ideia, no nosso orçamento público, nós pagamos quase 50% de juros e serviços da dívida aos bancos. Eles se apropriam de quase metade do nosso orçamento público, né? Então, todo esse segmento social vive da distribuição de uma parte desses recursos públicos. A corrupção, que tanto se fala, é a prática de um grande contingente da sociedade brasileira. Aqueles que foram para Paulista pedir impeachment de Dilma, todos vivem de uma forma corrupta, porque vivem de dinheiro público. Essa que é a realidade, porque no Brasil se pagavam, naquela época, se pagavam taxas astronômicas aos bancos. Astronômicas. Na época se falava em 25%. Você aplicava teu dinheiro no mercado financeiro, você ganhava 25% ao ano. Que país do mundo você ganha isso? Nenhum, não existe essa ideia. Né? Então, isso você ganhava, imagina o quanto o banco ganhava. Então, era uma festa com o dinheiro público. Né? A Lava Jato, que diz que queria combater a corrupção, parou quando chegou nos bancos. Os procuradores começaram a ser convidados para palestras remuneradas por corretoras de valores, pela XP, que é uma ligada ao Itaú. Então nós só fomos pegar aqui os empreiteiros por corrupção quando eles já não tinham mais poder. Essa que é a realidade. Quando o poder está na mão dos bancos. Quando a grande corrupção ocorre através dos bancos. Essa que é a realidade. A corrupção no Brasil é atávica, né? É algo importante da gente combater, mas combater a alma dela. Hoje, no Brasil, combater a alma da corrupção é combater os bancos. Quando eu falo numa CPI da pandemia, precisa investigar o que foi feito com esse dinheiro. Esse dinheiro era a justificativa dada que ele seria para emprestar para pequenos e médios empresários. Ninguém está recebendo empréstimo.
O último cálculo que fez um pessoal que chama da auditoria da dívida, que é um grupo de economistas e ex-auditores do Tesouro Brasileiro. Né? Liderado pela Lúcia Fatorelli? Isso. O cálculo que eles fazem é que apenas 4% desse capital foi destinado a empréstimos. 96% ficou nos bancos, ficou nos cofres deles. Né? Então, foi roubo mesmo. Nós passamos pelo maior roubo da nossa história. A própria Lava Jato, com aquele dinheiro... A pandemia foi usada para assaltar os cofres públicos no Brasil. E isso o Moro não fala nada, fica quieto. O parlamento não fala nada. A Globo, que é dominada pelo capital financeiro, não fala nada. Nenhum jornal fala nada aqui no Brasil. Mas o que eu estou dando são dados objetivos. Os brasileiros terão coragem para falar disso abertamente e fazerem a governação que o Brasil necessita para enfrentarem essa bandidagem? Olha, eu não sei, porque na realidade tem que falar com verdade. A própria centro-esquerda brasileira está dominada por essa gente. Você não vê nenhum deputado de oposição falando. Um ou outro fala, muito raramente. Mas, assim, pouca gente no Brasil verbaliza isso que eu estou verbalizando aqui. Agora, esses dados podem ser encontrados no site do Banco Central. Vai lá, pesquise na época do começo da pandemia, estão lá as resoluções do Banco Central. Foi anunciado a público. Vai no Google, vocês encontram. O governo anunciou como a maior ajuda a um setor econômico da história, falando isso com orgulho. Né? Então, isso tudo está no Google. Se forem no Google, vocês vão encontrar, inclusive, esses valores que eu estou dando aqui. Não tem nada disso é escondido, mas, ao mesmo tempo, não é comentado, não é tratado. Quando se fala agora de CPI da pandemia, ninguém fala de investigar isso. Fala-se de investigar as condutas do governo nas questões clínicas, médicas, aí, sanitárias, etc. Né? Mas a realidade é que a falta de dinheiro é um dos principais fatores que aumentou as mortes. Nós não temos dinheiro para dar para as pessoas ficar em casa. Nós precisávamos dar dinheiro para os pequenos e médios empresários para eles manterem seus negócios vivos e poderem fechar seus negócios durante a pandemia, e para os trabalhadores, um compromisso deles de manterem os empregos das pessoas. Né? Ou seja, e para os trabalhadores informais dá dinheiro mesmo, precisa dar. É situação de guerra, gente. Olha o que nós estamos passando no país. Precisava dar dinheiro mesmo. Agora, para isso, precisava de recursos. Esse recurso foi dado para meia dúzia de família dona de banco. Essa que é a realidade. No Brasil, nós não temos um sistema bancário complexo, como nos Estados Unidos, que tem um banco por cidade. Não, aqui no Brasil é meia dúzia de famílias. Essa gente pegou dinheiro direto do cofre público brasileiro. A maior parte desses recursos, eles são recursos de empréstimos do Tesouro Brasileiro para bancos, onde sabe o que eles oferecem de garantia? Contratos com empresas de empréstimos, empresas que não iam pagar, óbvio. Estava entrando em pandemia. Eles não dão em garantia o seu próprio patrimônio, não dão um banco em garantia, não dão o patrimônio dos seus acionistas em garantia, dá contratos feitos pelos bancos. Olha, eu estou oferecendo para qualquer um, eu tenho escritório de advocacia, se alguém quiser me emprestar, levando como garantia o crédito que eu tenho com os meus clientes, eu estou topando uma boa taxa aí por isso. Então, quer dizer, pô, isso é uma roubalheira, vamos ser objetivo aqui, não tem outro nome para dar. Isso não é tratado. Essa foi um grande ato de corrupção, o maior da nossa história, e ninguém fala disso. Estão preocupados com a reforma da cozinha no apartamento vagabundo do Guarujá, que diz que o Lula ganhou, que nem é dele. Que nem é dele. Engraçado isso. Estou preocupado com isso. Quer dizer, isso é o grande caso de corrupção apurado no Brasil, que a Lava Jato vendeu. Só semana do Bolsonaro pagava o tal apartamento, né? Só um fim de semana, o dinheiro do cartão, lá do cartão corporativo, já pagava esse triplex. Um fim de semana. E hoje nós temos no mundo esse problema dessa governabilidade global do mercado financeiro, que é complexa. Se o Estado reage como deveria reagir, punindo, não atendendo os pedidos deles, etc., sofre consequências. Né? Eles agem, tiram dinheiro do país, mandam para não sei onde. Agora, de qualquer forma, o que eu queria observar é que a pandemia no Brasil foi uma tragédia econômica, social, moral e sanitária. É uma tragédia em todos os planos. Eu vou fazer uma última pergunta, doutor Pedro. Digamos que haja eleição. Digamos que entre um governo que desbanque o Bolsonaro. É possível a gente passar tudo a limpo e fazer uma reforma também do judiciário? Para evitar essas excrescências, isso que aconteceu?
Nós temos, existe aqui na América do Sul tentativas. A Argentina fez agora um projeto de lei para tentar evitar o tal vamos dizer, dos processos penais de exceção, desse tipo de mecanismo, né, de lawfare, etc. Né? Eu não sei se lei resolve isso, para ser franco. Eu acho que no Brasil nós precisávamos efetivamente de uma reforma constitucional que alterasse o poder que o judiciário tem. Nós temos o judiciário mais poderoso do mundo, nenhum outro se compara. Porque nós montamos um modelo de controle de constitucionalidade que é um mix do modelo europeu com o modelo norte-americano e que confere ao judiciário o poder de controle político das leis e dos atos do executivo. Então, o judiciário é um poder superior aos outros poderes. Isso precisava ser reformulado mesmo. Agora, achar que práticas autoritárias no Brasil vão acabar com um decreto, não vão. Isso é uma mudança cultural que nós estávamos avançando. Tivemos um período muito bom da nossa história, a meu ver, com os governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. Foi o melhor período da nossa história e uma parte do primeiro mandato da Dilma. Foi o melhor período da nossa história. Nós estávamos avançando e isso foi interrompido por uma série de interesses, né? Por erros dos então governos, por interesses geopolíticos, interesses locais e uma série de coisas. Esse ciclo foi interrompido, que era o ápice do ciclo da construção democrática no Brasil. Caímos nessa tragédia que nós vivemos hoje. Mas eu tenho esperança que a gente consiga se recuperar a partir da próxima eleição. Esperança, se a gente não tiver esperança aqui, o brasileiro não vive. A esperança minha é que nós consigamos chegar ao fim do governo Bolsonaro com o mínimo de institucionalidade, porque daí nós reconstruímos, né? Com o parlamento minimamente aberto, com o judiciário não desrespeitando tanto a Constituição, ou seja, você com condutas minimamente viáveis de uma reconstrução democrática. O judiciário agora resolveu acordar? Quem? O judiciário resolveu acordar, resolveu reagir? Não é acordar. O judiciário tem uma parte dele, eu pude constatar isso, é muito comprometido com essa elite reacionária, é parte dela. Os concursos públicos, você vê que no Brasil, o que em outros países do mundo é um mecanismo igualitário, que são os concursos públicos para acesso de cargo público. No Brasil, como houve, por exemplo, na Constituição de 34, quando é criado o nosso direito público à educação, é a primeira Constituição que criou um direito social. Esse direito à educação, criado pela Constituição de 34, vigia, segundo a própria Constituição, a linha B do artigo 138, o princípio da eugenia, da hierarquia entre raças. Ou seja, os negros, a maioria do nosso povo foi excluído da educação pública. Só quem teve acesso foram os eurodescendentes, os brancos. Então, o resultado disso hoje é que nós temos o oficialato das Forças Armadas, o Judiciário, o Ministério Público, as procuradorias, as auditorias fiscais, todas só com brancos e de elite. E esse tipo de gente no Brasil não é a mesma coisa que em outros lugares do mundo. Aqui eles são gente, a sua maioria são extremamente racistas, extremamente colonialistas e que têm pouco compromisso com o país e com a nação. O sonho de uma boa parte dessa gente é aposentar e morar em Lisboa ou Miami. Antes era só Miami, hoje em dia Lisboa também. Agora tem Lisboa, né? É o sonho dessa gente, quer dizer, pouquíssimo compromisso com o próprio povo, com a própria nação, com uma ideia de nação, né? Entende que a maior parte do povo é estrangeiro. Bolsonaro representa muito isso com a ideia de homem do bem. Que vamos destrinchar o que é o homem do bem, né? O homem do bem é um sujeito que tem valores que eles dizem de família, mas ele é branco, de classe média, é o Bolsonaro, eurodescendente, ele é filho italiano, né? Então, esse fulano que é o homem do bem, né? A maioria do nosso povo, que é negro, que é índio, que é nordestino, esse povo não é brasileiro. Eles não consideram essa gente brasileiros, né? Então, não são homens do bem, são bandidos. Então, a essência é isso, essa que é a essência da ideia. E no sistema de justiça, no Ministério Público, ficou às claras nos últimos anos que está um grande contingente de promotores e juízes que pensa e age assim. Você vê nas decisões judiciais. Não tem nenhum compromisso com a nossa Constituição, não tem nenhum compromisso com a democracia constitucional, não tem nenhuma crença na democracia constitucional. Menospreza o Brasil.
menospreza o seu próprio povo, né? Então, realmente, não dá para ter esperança no judiciário, não. O judiciário não vai acordar, porque ele não tem o que acordar, né? Nós temos aqui no futuro Ele fazer está uma bem grande consciente reforma do que nisso está tudo. fazendo, não é? Ele Nós sabe. precisamos fazer uma grande reforma cultural na sociedade brasileira. Tinha começado. O governo Fernando Henrique deu os primeiros passos, Lula deu grandes passos, né? Nós precisamos fazer o negro chegar à universidade, nós precisamos fazer o povo pobre ocupar espaços no sistema de justiça. Não é uma correção que vai haver de uma hora para outra. Nós não estamos no tempo da internet quando a gente fala disso, nós estamos no tempo das gerações, né? O Brasil é um país jovem, a democracia nossa é muito recente, nós temos muito pela frente, muito que construir, né? Mas nós temos que ter claro qual o caminho, e esse é que está sendo a disputa hoje. O caminho tem que ser o caminho da democracia, o caminho dos direitos humanos, o caminho da Constituição. Esse é o caminho da ordem democrática. Esse é que é o caminho constitucional e democrático. Esse é que é o caminho que ele tem que seguir, né? Agora, tem gente que discorda desse caminho aqui, é lógico, porque vulnera os seus privilégios, né? Claro. Então, é isso. Estamos então a terminar. Lorelai, podes encerrar. Então, tá bom. Muito obrigado. Ó, Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, o convite, viu? Foi uma honra, doutor Henrique, Lorelai, muito obrigado por tudo, viu? Nós é que agradecemos e, sobretudo, ainda tenhamos esperança que o Brasil jovem, que esse Brasil que é um país ainda tão jovem, tão grande e tão jovem, consiga entrar pelo caminho da democracia, da liberdade, da justiça social, que estão inscritos na Constituição, mas que não são cumpridos. Muito obrigado, senhores. Olha, doutor Pedro, agradecemos imensamente pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Foi uma aula para nós. Muito obrigada. Muito obrigado.